O jeito do povo da Bíblia não é o jeito da gente de hoje, né? Não que sejamos infiéis, antirreligiosos ou avessos a qualquer credo. Pelo contrário, estudos mostram que a religiosidade nunca esteve tão viva, tão em alta, apesar de teorias filosóficas e científicas dizerem desde o século XIX que a religião estava condenada a desaparecer. Estudar e compreender contextos históricos é fundamental para não cedermos a fundamentalismos religiosos que levam escritos sagrados ao pé da letra. É anacronismo ler escritos de tempos históricos diferentes e passados com os olhos do presente, cujos valores e culturas são completamente outros. Importante é conhecer para não reproduzir preconceitos e visões simplificadas de coisas tão complexas, como a cultura de outros povos em diferentes tempos históricos e diversas localizações geográficas. Recentemente tive uma discussão com uma aluna sobre os 10 mandamentos e o entrevero se deu por conta da posição de um dos princípios da Torá, mais precisamente sobre o segundo mandamento, que diverge entre católicos e evangélicos. Para católicos, o segundo mandamento é não usar o nome de Deus em vão. Para os evangélicos, o segundo mandamento é não forjar para si ídolos e imagens de outros deuses. Católicos consideram que a proibição de fazer imagens faz parte do primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e não adorar a outros deuses e forjar para si imagens de outras divindades. Trata-se de proibição ao politeísmo. Só tem que amar a Deus e não aos outros deuses, né? Prática comum entre os povos antigos, não de proibição à veneração de figuras humanas exemplares, prática comum até entre os próprios hebreus que veneravam os profetas bíblicos, assim como os católicos veneram seus santos. Protestantes e evangélicos levam tal mandamento ao pé da letra, acusando católicos de fazerem para si imagens, algo proibido biblicamente, além de supostamente adorarem os santos. A primeira versão dos mandamentos, que se repetem outras muitas vezes no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, na Torá, ocorre em Êxodo capítulo 20 e em Êxodo 25, e depois também em Números e Deuteronômio. O mesmo Deus, e ali com versões diferentes, o mesmo Deus que enviou os mandamentos e proibiu a feitura de imagens, manda o povo forjar querubins de ouro, imagens de anjos, para colocar na Arca da Aliança, para serem colocados na Arca da Aliança, além de muitas outras vezes mandar fazer imagens, como a da serpente de Números capítulo 21, que curava o povo. Quem olhava para a serpente de bronze ficava curado das picadas de cobra no deserto. Na verdade, a designação 10 mandamentos é bem posterior ao texto bíblico e ao fato histórico, que também são diferentes. Na verdade, se for pegar ali, tem muito mais de 10 mandamentos, porque são muito mais de 10 versículos. Moisés viveu há mais ou menos 3.500 anos atrás, enquanto o texto bíblico data de mais ou menos 2.800 anos atrás, ou seja, uma diferença de cerca de 700 anos entre o fato histórico e a escritura sagrada. Os feitos de Moisés, assim como todos os outros acontecimentos bíblicos, foram transmitidos primeiro através da tradição oral, para só depois de muito tempo serem registrados em livro. Nesse intervalo entre o fato e o escrito ocorre o que conhecemos no ditado popular: todo mundo que conta um conto aumenta um ponto. E aí as histórias foram aumentando, ficando cada vez mais fantásticas e fabulosas, com acontecimentos e intervenções divinas e miraculosas, Feitos fantásticos e miraculosos são atribuídos a personagens famosos de tempos pregressos, mas sem confirmação ou veracidade empírica. Isso acontece em todas as culturas, em todos os povos. Indivíduos que foram capazes de feitos ou deuses que intervieram na história, isso aí tem em relatos de todos os povos, e são relatos orais, E esses relatos vão ficando cada vez mais fantásticos à medida que o tempo passa. Mas depois que vai para o livro escrito, aí já não há mais mudança, ele passa a ter uma certa constância, uma perenicidade, Voltando aos 10 mandamentos, no texto bíblico não há numeração dos mesmos, e a própria divisão da Bíblia em capítulos e versículos é uma obra póstuma. Isso aí foi uma obra do segundo milênio, Aliás, do primeiro milênio e até o ano 1000, do segundo milênio. No medievo, que eles começam a fazer esse processo de dividi-la em capítulos e versículos, e com ponto e vírgula, isso vai ser uma introdução já do século 17, 18. Separá-los em 10 se deu por questões didáticas, Aí vem o decálogo, que é uma palavra grega, nem é uma palavra hebraica, Para facilitarem a memorização e o ensino-aprendizado dos mesmos, Não houve tal divisão restrita e bem definida nos tempos mosaicos, e a própria Torá recebeu influência da legislação egípcia e até de códigos mais antigos, como o de Hammurabi. Alguns princípios ali são universais, válidos em praticamente todos os tempos e lugares. Outros valores são culturais, restritos ao contexto histórico e à localização geográfica em que foram erguidos, como não comer porcos, não
cortar a barba, não usar roupa de mais de um tecido diferente, não tendo validade para além de tal limitação espaço-temporal. E para você, o jeito do povo da Bíblia deve ser reproduzido ao pé da letra hoje em dia? Fica esse questionamento aí depois dessa nossa aulítia. Hasta la vista, babies, e até a próxima.